Bom, então aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, o círculo trigonométrico. O que é isso, ó? Só para relembrar com vocês, o círculo trigonométrico, ele nada mais é do que um círculo qualquer, tá? Do qual ele é repartido em 360 partes, iguaizinhas, como se fosse uma pizza cortada, tá? E essa parte, dá um zoom aqui. Então, essa repartição dele a gente chama de graus, tá? Então, um círculo tem 360 graus. E aqui a gente falou que, acho que tá melhor assim para ver agora, que um grau, então ele tem 360 graus, e que 180 graus equivale a 1 π. O que é o π? O π é essa letrinha aqui, ó, letrinha grega, que representa 180 graus. Então, ó, se ele tem 360, ele começa do 0 π. 0, na hora que ele dá 180, 1 π, na hora que ele circula tudo dá 2 π. Então, 360 dividido por 180, 2. Por isso que tem 2 π. E o que são as funções que nós temos aqui, ó? Aí vamos ver aqui, ó. Aqui tem 0 π. Aqui são 30 graus, ó. Como que é repartido o ciclo trigonométrico? Tem aquela tabelinha que eu já passei para vocês no começo do ano, que tem 0, 30, 45, 60. Seno, cosseno e tangente. Tem alguns valores lá. Então, quais são esses valores? 30, 180 é 1 π, então 30 é 180 dividido por 6. Quanto que é 180 dividido por 6? É 30, não é? Então, 180 dividido por 6 é 30. 180 dividido por 4, 45. 180 dividido por 3, 60. 180 dividido por 2, 90, que é o eixo de 90 graus. Ó. Tá? Aqui é o 0, 180, 90, 270. E assim por diante. Ó. 180 vezes 2 dividido por 3 vai dar 120. Depois 135, 150 e 180. E assim por diante aqui embaixo também. Mas calma que isso daqui, os exercícios que eu passei para vocês, é mais fácil do que parece. Qual que é a diferença, por exemplo, do seno e do cosseno? Na função dos senos, eu vou lembrar do seno, que é o eixo sem sono, que está em pé, e o eixo com sono está deitado. Quando a gente está com sono, a gente está deitado, né? Então assimila aí, com sono, cosseno. Sem sono, seno, tá? Então veja bem, ó. Esses valores que estão refletindo aqui, ó, eu quero como se estivesse espelhando eles aqui nesse eixo. Então, 2π, no seno de 2π, onde que ele vale? 0. Está aqui no 0. Olhando aqui, ó. Seno de 0 é 0. Se eu olhar aqui, ó, seno de π sobre 6, quanto que é? Ó, tá aqui que é meio, ó. Tá vendo que aqui tá meio? Tá vendo esses três valores, ó? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Então, quanto que vale o seno de π sobre 6? Vale meio. Quanto que vale o seno de π sobre 4? Vale raiz de 2 sobre 2, aqui está refletindo aqui. Quanto que vale o seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2, ó. Tá vendo? E se eu quiser passar para esse lado, quanto que vale o seno de 3π sobre 4, de 135 graus? Olha, ele bate aqui também, ó. Vamos ver onde que ele bate nesse eixo? Bate aqui, ó. Vale raiz de 2 sobre 2.
Ah, então o seno de 135 é igual ao seno de 45? É. Aqui, ó. Estão no mesmo lugar, ó. Então é igual assim. Ah, então o seno de 150 é igual ao seno de 30? Sim, ó. Eles batem no mesmo lugar. Se você for ver aqui, ó, daqui para cá é 30 graus, ó. 30 para 0 é 30, 150 para 180 é 30. Então são iguais sim, certo? E os senos negativos tá aqui embaixo, ó. Aqui é 180, 210 já é negativo, ó. Começa com meio aqui, que também é meio, só que negativo, porque está na linha de baixo, ó. Ah, aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Os valores, ó, são os mesmos, tá? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Só que aqui é negativo, certo? Aqui é positivo e aqui são todos negativos. E aqui tem a mesma coisa, ó. 7π sobre 6 tem o mesmo seno de 11π sobre 6, ó, tá? Na mesma linha. Então, esse é o valor seno. Ele forma um gráfico com essa carinha aqui, ó. Fica desse jeito. Certo? Desse jeito aqui, ó. Esse daqui formou um gráfico da altura dele, ó. Por exemplo, raiz de π sobre 6 é meio. 4π, π sobre 4 é maior, ó. Aqui, π sobre 3 é maior. E π sobre 2 é maior. Depois começa a baixar. O que seria isso, ó? Essa elevação aqui, ó. π sobre 6 é meio. Depois, π sobre 4 está subindo. π sobre 3 está subindo. E π sobre 2, maior ainda, ó. Então, sobe e depois desce, ó. Como se estivesse subindo e descendo depois. Entendeu? Essa é a função seno. E depois nós temos a função cosseno. Qual que é a diferença do cosseno? É que agora nós vamos analisar essa linha aqui, ó. Antes nós estávamos analisando essa. O seno analisa em pé. O cosseno com sono deitado. Tá? Então aqui nós temos os mesmos valores, ó. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E o lado aqui também negativo. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. E meio. Mesma coisa, aqui negativo, aqui positivo, ó. Meio menos meio. Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Essa parte aqui é a mesma. A única coisa que agora nós vamos analisar aqui, ó. Se a gente vir aqui, a raiz de 6, ó. π sobre 6. Agora nós vamos analisar aqui, ó. π sobre 6 vale raiz de 3 sobre 2. Ah, e π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2. Certo? E nos exercícios que eu passei para vocês, ó, seno de π sobre 4.